Vamos lá então, pessoal, vamos dar continuidade aí. Terminamos nossa aula de matemática, vamos para a nossa aula de ciências agora, certo? Peguem aí o livro de ciências de vocês e abram na página 182. Vamos lá ver sobre o corpo humano. O nosso corpo possui uma estrutura comum a todos os indivíduos. Essa estrutura apresenta um esqueleto, formado por ossos e uma coluna vertebral, que dá sustentação ao nosso corpo e exerce um papel importante na locomoção. Observe a nossa constituição óssea. Olha lá, nós temos as articulações, que são todas o que? As dobras, tá vendo? Nós somos o que? Articuláveis, certo? Nós conseguimos mexer. Se nós mexemos, são as articulações que trabalham, correto? E nós temos a coluna vertebral, né? Que é toda essa parte aqui de trás. Então, nós temos a coluna, que é muito importante, né? Para a nossa sustentação. O nosso corpo tem um esqueleto formado por muitos ossos com diferentes tamanhos e espessuras. Quanto à forma, os ossos podem ser longos, curtos e chatos, certo? Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui que tava torta. Onde eu parei? Chatos, né? Os ossos longos apresentam um comprimento maior que a largura e a espessura. Os ossos curtos apresentam um comprimento, largura e espessuras quase iguais. Quase, tá, pessoal? Não são iguais, tá? Aí falando, quase iguais. São exemplos: a patela, também conhecido como rótula, que é o osso do joelho, os ossos do carpo, alguns dos ossos da mão, e do tarso, que são alguns dos ossos do pé. Os ossos chatos são finos e achatados, né? São exemplos a escápula, osso situado na região do ombro, as costelas e os ossos do crânio. A coluna vertebral estende-se da base do crânio até a pelve e é formada por uma série de ossos chamados vértebras. Além do esqueleto, possuímos a seguinte formação: nós temos as células, né? Nós já vimos sobre as células. Nós temos os tecidos, que também vimos, os órgãos e os sistemas. Então, tudo isso nós vimos. Lembram? No semestre passado, nós vimos sobre as células, né? Que são pequenas, né? Pequenininhas, que elas vão se formando, vão juntando, que formam os tecidos, que formam os órgãos, que formam os sistemas, certo? Então, cada célula se desenvolve para realizar uma função. Então, cada célula do nosso corpo, ela existe porque ela tem uma função, né? Ela não existe só por acaso. Cada um tem a sua função. No corpo humano, as células nervosas, por exemplo, são capazes de transmitir estímulos pelo corpo, certo? A cada instante, milhares de reações químicas ocorrem no corpo humano para garantir o seu funcionamento. A obtenção de energia, a movimentação dos músculos, a recuperação do corpo após o ferimento e doenças são alguns exemplos. Então, as células, elas são capazes, o que? Elas se regeneram. Então, elas são capazes, elas vão mandando para o quê? Para a gente poder ter algum tipo de sarar alguma doença, né? Ajudar a sarar algum ferimento, né? Vocês já com certeza se machucaram, que brincam, né? Cai, machucam. Fez um machucado ali, certo? De repente, começa a cicatrizar, né? A gente tem um período e ele vai cicatrizando e de repente a pele está de volta. Então, isso é o que? A função das células. Elas vão se regenerando e elas vão ali para poder eliminar aquele machucado, porque o seu corpo sabe que ele está machucado. O seu corpo sabe que tem alguma coisa errada. Então, ele emite e ele quer fazer com que aquilo ali seja curado. Ele não quer aquilo ali, ele expulsa, ele quer que aquilo ali acabe logo, porque de uma certa forma aquilo atrapalha o seu desenvolvimento. Por quê?
porque se um machucado inflama, né, ele tem complicações, então o corpo ele precisa estar todo ajustado, né? Então, de acordo com sua função, as células se agrupam formando os tecidos. Nós vimos no semestre passado, né? Falando sobre isso. Então, as células, elas são pequenininhas, que elas se juntam, que formam os tecidos, que formam os órgãos, que formam os sistemas. Temos, assim, os tecidos epiteliais, conjuntivos, musculares e o nervoso. Então, vamos lá, vamos entender cada tecido, né? Para que cada um vai servir. Então, nós temos o tecido epitelial. Ele é constituído por células que formam camadas umas sobre as outras. O tecido epitelial desempenha várias funções no organismo, como proteção do corpo, que é a pele, né? Porque ela não protege o nosso corpo, porque, né, por dentro temos todas as veias, artérias, todas as coisas, as circulações. Então, a pele, ela veio para, né, proteger o nosso corpo. A absorção de substâncias úteis, o epitélio do intestino, e percepção de sensações da pele, né? A gente consegue perceber. Se algo está gelado, eu percebo. Se algo está quente, eu percebo. Eu consigo sentir, né? Dependendo do órgão onde se localiza. E pode ser dividido em dois grupos conforme a função. Nós temos o tecido epitelial de revestimento, que tem a função de revestir os órgãos internos e externos e proteger a pele, facilitando a percepção do ambiente por meio dos sentidos tátil e olfativo. E temos o epitelial glandular, que é responsável pela formação de secreção em várias partes do corpo, como a glândula salivar, que produz a saliva. Então, esse é o tecido epitelial, certo? Ele é capaz o que? De sentir. Ele tem a função de sentir, de revestir os órgãos, certo? Tanto internos como externos. Então, vamos lá para o tecido conjuntivo. Esse tecido tem a função de unir outros tecidos. Devido a seu caráter específico, ele pode ser dividido em grupos como tecido conjuntivo ósseo, tecido conjuntivo sanguíneo, conjuntivo adiposo e conjuntivo cartilaginoso. Então, já vem daí, né? Ele tem a função de unir outros tecidos, né? Então, ele é o conjuntivo ósseo, que é dos ossos, sanguíneo, sangue, adiposo e o cartilaginoso, que é da cartilagem, certo? Então, ele tem aí, ele consegue o quê? Ele consegue unir esses outros tecidos, certo? E temos o tecido muscular, que relaciona-se com a locomoção e outros movimentos do corpo, como a contração dos órgãos do tubo digestório, do coração e das artérias. O tecido muscular, em conjunto com os ossos, ele é responsável pelo movimento do corpo. Esse movimento pode ser voluntário ou involuntário. Em nosso corpo, os tipos de tecido muscular são o muscular liso, não estriado, que ele é responsável pela contração involuntária do tubo digestivo e de outros órgãos, ou seja, contrações que não podemos controlar, certo? Às vezes, vocês podem perceber que, por exemplo, alguém bate no seu joelho e sua perna levanta. Isso foi o quê? Um movimento involuntário, não foi? Você não pensou em fazer esse movimento, foi involuntário, porque esbarrou, né? Então deu aquele choquinho. Então é um movimento involuntário. Mas quando eu mexo a minha mão, eu estou mexendo voluntariamente, certo? Eu quero mexer a minha mão, entenderam? Então, nós temos o muscular estriado cardíaco, que é responsável pelas contrações involuntárias do coração, ou seja, aquelas que não podemos controlar, certo? Você controla seu coração? Não. Seu coração bate ali, ele tem. Desculpa.
ele tem as contrações, né? Mas você não tá pensando no coração, nada. São involuntários, certo? E nós temos o estriado esquelético, que formam músculos que se prendem ao esqueleto. Esse tecido é responsável pela contração voluntária, como os movimentos do corpo. Aí sim, aí são o quê? O que eu penso. Eu quis mexer o meu braço, eu quis mexer a minha mão, eu quero mexer o meu dedo, eu mexo a minha cabeça. Tudo isso foi voluntário. Eu quis, eu pensei em fazer, certo? Tecido nervoso. Como o próprio nome indica, o tecido nervoso forma órgãos que, em conjunto, formam o sistema nervoso. Os seres vivos reagem aos estímulos ambientais, mudanças nas condições do ambiente, tais como os sons, choques, calor e frio. São percebidos pelo organismo, que reage adotando uma postura correspondente ao estímulo. Embora sejam os músculos que respondam aos estímulos, é o tecido nervoso o responsável por sua recepção e pela escolha da resposta adequada. Então, ele sabe, né? Por exemplo, você chega perto do fogão, né? Sua mãe tá ali cozinhando e você chega perto, quando você põe a mão, você sente quente. Automaticamente, o que? A gente retrai. Então, isso foi o que? Um comando do tecido nervoso, certo? Porque ele sente ali o perigo e ele sabe que ele tem que fugir, correto? Então, é isso. Do mesmo modo que as células, os tecidos se agrupam de acordo com a função que desempenham e formam os órgãos. A pele é o maior órgão do corpo humano. Os órgãos, trabalhando em conjunto, formam os sistemas. E cada sistema apresenta sua função específica. O sistema digestório, por exemplo, é responsável por obter a energia necessária para a realização de algumas atividades. Por isso, a importância de uma alimentação saudável, porque se a gente tem uma alimentação saudável, o nosso sistema digestório ele consegue, né, fazer o nosso corpo funcionar bem. A partir do momento que não temos uma alimentação saudável, o sistema digestório ele vai fazer a função, só que acaba que prejudica outros órgãos, vai prejudicar o funcionamento ideal do seu corpo, certo? É igual, por exemplo, o carro do seu pai, da sua mãe. Ele, para ele funcionar, ele precisa de combustível, óleo, precisa de uma série de coisas, certo? Só que a partir do momento que o seu pai ou sua mãe colocam um combustível ruim lá dentro, o funcionamento do carro vai ficar ruim, certo? Então ele precisa de um combustível bom para trabalhar bem. É a mesma coisa o nosso corpo. Ele precisa de um combustível bom para ele trabalhar bem. Certo, pessoal? Então, isso aí foi só, né, relembrando o que a gente conseguiu ver lá do nosso semestre passado, falando sobre as células, os tecidos, os órgãos, né, e os sistemas. Então, vamos lá. Eu quero que vocês realizem aí para mim as páginas 186 e as páginas 187. Da mesma maneira, né? Pausa o vídeo, façam, respondam e retornem para a gente fazer a nossa correção. Vamos lá. Número 1. Encontre e marque o esqueleto que representa o humano. O primeiro esqueleto aí não é a gente não, né? O segundo esqueleto, não, parece um dinossauro, peixe. O terceiro esqueleto aí eu acho que é de um macaco, pelo jeito. E o último esqueleto é o que está representando o nosso corpo, certo? Número 2, escreva de forma as pessoas estão cuidando do seu corpo. De que forma as pessoas estão cuidando do seu corpo? Observe. Então, aí vocês irão colocar, né? A primeira imagem aí, isso aí é uma resposta pessoal, né? Então, vocês irão colocar a primeira imagem, de que forma que essa mulher está cuidando do corpo dela? Ela está se exercitando, né? O exercício, ele faz muito bem para a saúde. Nós precisamos, o nosso corpo precisa, né? Necessita de exercício físico.
A segunda imagem tem um casal correndo, né? Fazendo uma caminhada. Também é muito importante, isso aí é muito bom. E na terceira imagem mostra uma mulher comendo uma salada, né? Que também é ótimo para o nosso corpo. Precisamos de saladas, de legumes, de verduras, de frutas, né? Tudo equilibrado, pessoal, porque tudo em excesso também faz mal para o corpo humano. Ah, mas eu como muita fruta e fruta faz bem. Sim, a fruta faz muito bem, mas tudo em excesso na nossa vida faz mal. Então a gente tem que saber equilibrar, tem que saber quantidades corretas, certo? Número 3. Discuta com o grupo e em seguida apresente para os demais as suas conclusões a respeito da finalidade da coluna vertebral e depois registre abaixo. Então, olha só, vocês irão só registrar aí para mim, certo? Porque agora não tem como nós fazermos essa apresentação, tá bom? Então, vocês irão só escrever aí, vocês irão colocar aí através, né? Vocês vão vocês vão escrever para mim o que vocês acham da coluna vertebral, como que é, o que ela é importante, por que ela é tão importante, certo? Número 4. Faça a associação adequada. Letra A, tecido muscular, B, conjuntivo, C, epitelial e D, tecido nervoso. Então, vamos ver as alternativas e iremos marcar de acordo com o que vimos dos tecidos, certo? Então, olha lá. Desempenho funções do organismo como proteção do corpo, absorção de substâncias úteis e percepção de sensações. Quem é esse tecido? É o tecido muscular? É o conjuntivo? Também não. É o epitelial? É o epitelial. Pelo epitelial lá, nós vimos que ele desempenha essas funções, né? Ele tem a absorção de substâncias e as percepções de sensações. Então, vai ser a letra C. A próxima tem a função de unir outros tecidos. Nós vimos lá, né? Então, esse aí é o tecido conjuntivo. O conjuntivo, ele une, né, os outros tecidos. Em conjunto com os ossos, sou responsável pelos movimentos do corpo. O movimento do corpo está ligado ao tecido muscular. E eu sou responsável pela recepção de estímulos, como sons, choques, calor, frio, etc. Esse aí é o tecido nervoso, né? Então, a sequência ficou C, B, A, D, correto? Número 5. Complete o esquema abaixo. As células formam os... Então, primeiro as células, elas são as células. Primeiro elas formam os tecidos, né? Que é esse primeiro aí, com essa mancha aí toda vermelha, certo? Ao lado, depois dos tecidos, as células formam os tecidos, dos tecidos formam os órgãos, né? Que aí, ó, por exemplo, aí, ó, tem os pulmões. Então, ao lado, aí, agora abaixo, né? Vocês estão vendo que tem a setinha. Então, abaixo ela vai formar o quê? Depois dos órgãos, formam os aparelhos ou sistemas, né? Nós vemos lá na explicação também. Vem as células, os tecidos, os órgãos e formam os sistemas que vão se agrupando. Então, formam os sistemas. E depois, em seguida aí, que tá o rapaz, formam o organismo, que é tudo o que nós temos, né? Nós temos um organismo, certo, pessoal? Então, essa foi nossa aula de ciências de hoje, correto? Vamos dar continuidade, vamos para a próxima.